renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos a essa casa bendita. Já colocaram o celular no silencioso? Muito bem, parabéns. Tiveram um bom dia? Tivemos, né? Estamos aqui respirando, então tivemos um bom dia. Vamos fazer a nossa prece de abertura? Então vamos acalmando a nossa matéria, né? Vamos respirar, para que a gente possa entrar em sintonia com essa espiritualidade maior. Então vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre amado Jesus. Vamos agradecer. Agradecer, Pai, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de adentrarmos a esse cantinho de luz, ouvir o Teu Evangelho e, através dele, podermos fazer as modificações necessárias para o nosso espírito. Que possamos, na noite de hoje, juntos, fomentarmos energias de paz, harmonia, equilíbrio e, muitas vezes, medicamentosas, para que possam alcançar todos aqueles nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, a quem nosso pensamento se eleva, seja dentro dos nossos lares, seja os nossos irmãos que se encontram nas ruas, nas cadeias, nos asilos, onde a dor e evolução, Mestre, bate a porta, e nesse universo tão conturbado, que a Tua paz possa alcançar a todos esses nossos irmãos. Por mais, obrigado por tudo, ampara-nos hoje e sempre, e que a prece que nos deixastes há tanto tempo, Mestre, abrimos os trabalhos da noite de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas liberta-nos de todo mal, pois Teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz seja conosco. Eu hoje saí meio atrapalhado de casa. Bom, atrapalhado eu sou, né? Desde que eu me conheço. E eu esqueci todo o meu escopo da palestra, mas não tem problema. Ainda bem que o telefone funciona, né? E a minha esposa mandou tudo por foto. Vamos ver se dá para a gente conversar, apesar que, às vezes, na maioria das vezes, nós não precisamos ler, né? É um prazer novamente estar nessa casa, né? Iniciando o ano de 2026, para que a gente possa fazer um esforço maior do que nós fizemos do ano que se passou. E tem uma frase de Francisco Cândido Xavier, que é dada a ele, que diz o seguinte: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos nós podemos recomeçar e fazer um novo fim. Esse é o tema da nossa palestra, mediante um capítulo do Evangelho de Jesus, que nós vamos ler um trecho aqui para que a gente possa conversar algumas palavras. O capítulo 7, os pobres de espíritos. Bem-aventurados os pobres de espírito. No item 12, que diz o seguinte: homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade
haja transbordado de todos os lados. Já é um bom parágrafo para que a gente possa conversar um pouquinho. Deixa eu botar um pouquinho de água aqui. Quando nós estávamos preparando essa semana, esta fala, que nós já temos feito ela em outras casas, a respeito do recomeçar. A cada ano que inicia-se, nós começamos a pensar assim: vou mudar certas coisas, vou entrar na academia, vou fazer um regime, e dali vai. Tantas coisas que nós nos prometemos para que possamos ter um ano melhor do que o que foi, o que passou. Então, com tudo isso, nós às vezes pensamos assim: o que nós não fizemos, que nós poderíamos ter feito e deixamos para trás, mas que agora estamos com uma nova oportunidade, porque continuamos encarnados na Terra. Até quando a gente não sabe, mas pelo andar da carruagem, nós ainda continuaremos bastante tempo. Eu, particularmente, espero ainda passar uns 20, 25 anos aqui na Terra e nesse corpo, né? Apesar das nossas enfermidades, né? Das nossas patologias, etc., mas gostaríamos de continuar este tempo para que possamos, cada vez mais, a cada dia que passe, progredir, para que nós não estranhemos quando chegarmos ao plano espiritual. E o nosso maior medo é esse, né? De retornarmos, o momento ao qual nós iremos retornar, e se já estamos preparados para isso. Então, a minha grande preocupação é esta: é de me aprimorar cada vez mais, me adaptar com esta situação, que é a mais lógica que nós temos na vida. É que nós deixaremos um dia o nosso corpo físico para o laboratório da natureza e retornaremos à verdadeira pátria. E com tudo isso, nós pensamos assim: a imortalidade da alma, o processo reencarnatório. Então, se a vida continua, por que tanta preocupação? Porque nós iremos desencarnar, sem dúvida nenhuma, e quem nós encontraremos lá do outro lado da vida? Aqueles espíritos aos quais sintonizam conosco, fizeram uma sintonia quando estavam no corpo e já estão lá. Os nossos parentes, os nossos afetos, as nossas amizades desta vida e de outras vidas, mas principalmente quem nos dará a mão é o nosso anjo de guarda, é o nosso amigo espiritual que acompanhou a nossa jornada nesta experiência. E ele sabe de tudo aquilo que se passou conosco, das nossas imperfeições, dos nossos motivos pelos quais deixamos de nos aprimorar espiritualmente. Deixamos de fazer com que a nossa espiritualidade progredisse com o mais rapidamente possível. Então, na realidade, esse espírito que irá nos receber do outro lado da vida é aquele que nós demos um trabalho danado nesta vida e que ele fez de tudo para nos conservar no caminho do bem, para nos conservar no caminho do progresso. Mas a nossa preocupação continua, porque nós ainda não estamos, eu particularmente ainda não estou preparado para desencarnar. Mas se eu desencarnar, eu vou ter que me adaptar. Mas com tudo isso, com essa condição de a cada ano, a cada dia, a cada minuto, podermos melhorar e progredir, podermos aparar as arestas infelizes da nossa caminhada, do nosso espírito, e dar um progresso para que possamos entender cada vez mais a vida espiritual, poder entender o que é que nós estamos fazendo aqui na Terra,
principalmente como nós espíritas, que conhecemos os paradigmas da doutrina, a crença em Deus, a crença na imortalidade da alma, no processo reencarnatório, na comunicabilidade dos espíritos, e assim vai, mas principalmente na crença no Evangelho de Jesus. Então, com tudo isso, nós já temos um parâmetro para seguirmos, e sabemos que aquilo que nós fizermos de bom ou de ruim, nós iremos responder. Se nós praticarmos ainda o mal que ainda existe em nós, e ainda não conseguimos nos separar totalmente dele, nós iremos responder por isso. Mas quanto mais esforços fizermos para que este mal se diminua gradativamente até que ele não permaneça mais conosco, nós precisamos nos esforçar. Então é o recomeço. Esse é o motivo pelo qual Deus nos permite continuar aqui, nos permite ser o que somos, mas também nos dá sempre mais uma oportunidade para que esse progresso se faça conosco. Mas, às vezes, nós nos arrependemos tanto de tantas oportunidades que tivemos e deixamos elas passar. E a maior oportunidade que nós deixamos, e todos nós, se nós memorizarmos a nossa caminhada com racionalidade, com razão, nós verificamos que deixamos mesmo de passar pelos nossos dedos grandes oportunidades de adquirir um pouco mais de entendimento e um pouco mais de sensação espiritual em nós. Eu estava no hospital um dia desses, trabalhando sem dúvida, e o nosso telefone toca, e uma senhora ligou para nós, uma enfermeira, pedindo-nos que fizéssemos a barba de um dos pacientes que estava internado em uma determinada enfermaria. E quem atendeu o telefone fui eu, e eu falei, não, aguarda que eu já estou chegando aí, porque eu também, na minha atividade, essa é uma delas, na minha atividade do voluntariado na Santa Casa de Santos. E aí nós fomos lá. E o quarto que esse senhor estava era um dos quartos melhores do hospital. A elite, que é o 5º e o 6º andar, ele estava no 5º andar. E nós fomos até o quarto dele, uma suíte. Ele estava deitado na cama, um português, muito grande e muito triste, muito triste. E os espíritos, eles nos auxiliam tanto para que nós possamos levar pelo nosso pouco conhecimento, mas que já temos ele, a esses nossos irmãos enfermos, uma palavra de esperança, uma palavra de amor, de consideração, uma palavra de respeito. E nós fomos lá, preparamos os nossos apetrechos para cortar a barba dele, e aí encostamos e verificamos que ele estava lúcido, mas estava muito triste. E aquela senhorinha que estava do lado dele era a metade do tamanho dele. Senhorinha faquinha, bonitinha, portuguesa, e me fez até lembrar a minha avó, Joaquina, que me acompanha sempre. E aí eu olhei para ela, aquele semblante afetivo, de amor, né? de humildade, apesar da situação financeira dela, mas ela era humilde. Aí eu falei, o que aconteceu com ele? Aí ela, meu filho, ele está muito mal. Eu falei, puxa vida, mas a aparência dele não é tão ruim assim, né? Aí eu fui cortar a barba do paciente e começamos a conversar. Conversamos e tal. Eu falei, mas o senhor tem certeza que o senhor está doente? Porque a sua aparência, o seu rosto, é um rosto de uma pessoa sadia, normal. O seu corpo é um corpo forte. Ele, meu filho, eu estou muito mal, eu sei disso. Ele já sabia que estava próximo a deixar o corpo. Mas ele estava com uma tristeza muito profunda, que eu percebia nos seus olhos.
aquela vontade de desabafar com alguém. E ali estava eu para que ele pudesse fazer isso. E começamos a conversar. E eu falei, mas por que toda essa tristeza sua? Por que toda essa condição? O senhor é uma pessoa de bom, de posses, de bem. Por que isso? O senhor não está feliz? Eu tenho tudo, meu filho, que eu podia ter. Eu só não tenho o amor do meu filho, aquele que está ali na porta. E tinha um rapazão na porta lá. E eu ainda perguntei para a senhorinha, quem é aquele moço? Ela falou, é filho dele, nosso filho. Eu falei, por que ele não faz a barba? É um motivo que ele tem para acariciar o seu pai, né? Fazer um carinho, fazer a barba. Ele falou, eles não se dão de jeito nenhum. Eu falei, puxa, que pena. Por que eles não se dão? Esse meu marido, ele é uma pessoa que tem muitos bens. Ele é uma pessoa, pode-se dizer, rica. Mas ele não oportuna o seu filho, ele não dá a oportunidade do filho usufruir os bens que ele tem. Ele não dá direito e ele é muito, mas muito rancoroso. Ele é muito tinhoso. Ele não tem condição, ele às vezes nem conversa com o filho direito, e quando vai conversar é às brutas, discutem e sempre saem um para um lado e um para o outro. Eles não se dão. Isso a senhora me falando antes de eu iniciar a barba. Ele falou, meu filho, eu gostaria tanto, mas tanto, de abraçar e beijar o meu filho, que é aquele que está ali na porta, mas ele me odeia. Eu falei, credo, por quê? Ele gostaria que eu desse uma vida boa para ele, mas eu segurei tudo. Eu fiz que ele trabalhasse, que ele ganhasse a vida pelos recursos dele e etc. Mas eu poderia ajudá-lo melhor. E eu não fiz isso. Por quê? Porque eu sou muito apegado aos meus bens. Eu falei, puxa vida, mas ainda tem a oportunidade, por que o senhor não chama ele? E fala para ele, filho, você me desculpa, ou fala qualquer coisa que está no seu coração tão apertado, que eu estou sentindo isso agora. Ele começou a chorar, as lágrimas descerão em seu rosto, e o filho daquele canto, olhando assim meio de lado, verificando aquela situação, nem moveu um passo para conversar com o pai. E eu fazendo a barba, falando, mas vai haver a oportunidade, o senhor vai ficar melhor, o senhor vai se recuperar, e agora que o senhor está com esse pensamento, o senhor fale com ele, ofereça a ele, quem sabe um presente, quem sabe alguma coisa de valor, porque pelo que eu estou imaginando, falta somente isso. E ele olhou assim para mim, meu filho, eu acho que não vai dar tempo. Falei, claro que vai, amanhã eu vou voltar aqui para conversar com o senhor, e o senhor vai estar bem, e eu vou fazer de tudo para chegar o seu filho a senhor, e o senhor abraçá-lo. E aí eu fui embora, fiz a barba, ele ficou lá, choroso, e a senhora também, as lágrimas fluíram do seu rosto, dos seus olhos, porque ela ouviu o que eu estava falando. E ela falou assim quando eu saí, meu filho, mas não tem jeito. Eu falei, tem, Deus é Pai. Deus vai oportuná-los a reencontrar-se novamente, a abraçarem-se, a perdoarem-se. A senhora vai ver que isso vai acontecer. E fui embora. Fiz as minhas tarefas, fui para casa, mas com aquele senhor na cabeça, aquela pessoa tão grande, abrutalhada, mas tão rica, cheia de bens materiais, valorizando sempre os bens materiais. E eu falei, meu Deus, tomara que eles se reencontrem no amor e façam uma nova vida, um novo conjunto de família. E voltei no dia seguinte. Aí fui ao quarto dele
O quarto estava vazio. Eu falei, deve ter ido fazer algum exame. Vou conversar com a enfermeira. Falei, dona fulana, e o senhor assim assado? Ele saiu para exame? Não, ele desencarnou essa noite. Ele faleceu, foi a óbito esta noite. Nossa, mas aquilo me comoveu muito. Por quê? Porque aquele pai não conseguiu abraçar o seu filho e falar a ele assim, eu te amo, meu filho, me desculpa, eu quero mais uma oportunidade contigo. Ele foi com essa mágoa no seu coração. E o filho, provavelmente, por todo o sentimento negativo que ele construiu com aquele pai, ele continuou com aquele sentimento. E provavelmente agora, que isso já fazem alguns meses, ele está usufruindo aquilo que o pai deixou para ele. Mas o filho não o reconheceu verdadeiramente como pai. Por quê? Porque mesmo a qualificação negativa de qualquer pai, de que qualquer mãe, sendo os piores dos piores, mas ele deu a oportunidade da confecção de 2 células para construir um corpo e dar vazão a um espírito retornar à terra. Isso que nós temos que valorizar sempre. Então o recomeço é esse que nós estamos falando. Esse é o recomeço. E o recomeço começa com uma chave muito importante, que faz de nós verdadeiros cristãos, que é o perdão. Esta chave que abre todos os corações, qualquer que sejam eles, o perdão abre qualquer coração. Porque nós perdoando qualquer que seja a pessoa que nos fez mal, os nossos inimigos, como diz o Evangelho, perdoai os vossos inimigos, façam-se que eles se tornem amigos por intermédio da tua recepção amorosa. Então é este o motivo da nossa fala de hoje, é recomeçar. Nós temos a oportunidade tão grande de apagar o nosso passado, não esquecê-lo, mas deixá-lo de lado, sobre algumas folhas brancas, para que nessas folhas brancas sejam escrito mais uma experiência nossa. Olha a importância. Como Deus é bom, porque Ele nos promove, nos facilita, nos dá oportunidades e nos deixa continuar no corpo, até que possamos reverter a nossa bagagem infeliz que trazemos do passado. E a nossa bagagem é muito pesada, muito pesada. E eu sempre falo que a nossa bagagem que trazemos é uma cruz muito grande e muito pesada, mas com o nosso caminhar, na nossa rota e nos pedregulhos que encontraremos neste caminho, possa esmirilhar esta cruz, com tanta dificuldade da nossa caminhada, carregando-a, até que um ponto ela vai chegar muito mais leve, porque o atrito com as pedras do caminho difícil que nós temos vai consumir a madeira, e aí a nossa cruz vai ser tão leve, mas tão leve que nós vamos ter a satisfação de carregá-la. Por quê? Porque essa cruz são as nossas dívidas, são os nossos pretéritos confusos que tivemos, os nossos equívocos cometidos. E até hoje cometemos equívocos no julgamento com as pessoas que convivem conosco, nas pessoas tão difíceis que Deus colocou no nosso caminho para nos reconciliar. Vejam que beleza! Vejam como Deus é Pai e é bom, e Ele nos conhece profundamente e sabe o que nós precisamos. Às vezes, a doença aparece, como nós vemos no hospital, nosso dia a dia é isso. São pessoas sofridas, sofrendo e sofrerão mais tarde. Por quê? Porque há necessidade da dor,
porque a dor nos lapida. A dor é a pedra que desbasta as nossas deficiências. Infelizmente tem que ser a dor, porque ainda não nos tivemos a convicção de que poderíamos e podemos confeccionar um futuro melhor mediante ao amor, ao trabalho, à caridade, deixando a dor de lado. Eu sou privilegiado, porque sendo espírita, divulgando o evangelho em casas espíritas, trabalhando para a manutenção do meu entendimento em um grande hospital, todos os dias vendo sofrimento e dor do outro, não do meu, porque eu estou ali como uma função medicamentosa para auxiliar. E quando entramos naquele hospital com tanta alegria, com tanto prazer, e encontramos tantas pessoas com tantas dificuldades, e nós olhamos e pedimos na nossa entrada para que os Espíritos nos envolvam e nos encaminhem daquele que está precisando de uma palavra amiga, de um consolo, de um reforço, para a esperança de uma vida melhor possa ter. Então é isso, a grande finalidade da oportunidade de nós estarmos aqui, e a bênção de nós sermos espíritas e entendermos desta forma, porque somos espíritos imortais, como nós dissemos no início. Vamos ter o privilégio de deixar o corpo, de desencarnar e retornar à pátria espiritual. E eu tenho a certeza absoluta que cada um de nós vai pedir, vai implorar para retornar à terra e na mesma família. E nós retornaremos na terra e na mesma família, se assim nós fomos merecedores. Por isso que temos que tratar as pessoas que estão conosco debaixo do mesmo teto, porque são as mais difíceis. São os nossos adversários do passado. Eu sei disso, porque muitos deles que estão na minha família são os meus adversários. Porque os acontecimentos que têm havido conosco são muito fortes, mas mais forte é o Evangelho, que me dá a sustentação de saber que no passado eu fiz pior do que eles estão fazendo hoje comigo. Por quê? Pior, agora um pouco melhor, porque eu já tenho o conhecimento desta natureza, que eu preciso e precisarei passar por dificuldades com o meu semelhante. É complicado a gente falar isso, mas é a grande e pura verdade, porque os Espíritos não nos mentem, porque senão esta doutrina, que cada vez mais se expande, ela já teria adormecido, porque a verdade está nela. A verdade da imortalidade da alma é uma grande realidade, e nós entendemos desta forma, apesar do medo de desencarnar, mas sabemos que continuaremos bem vivos. A minha sogra vive conosco. No meu sogro, o esposo dela, desencarnou em 2023. E eu assumi o compromisso com ele no leito de dor, nas últimas horas de vida no corpo. Eu falei a ele assim, em coma, ele estava em coma, entubado, no nosso hospital, no hospital ao qual eu trabalho. Eu falei a ele assim, bem pertinho do ouvido dele: seu Zé, fica em paz, porque eu cuidarei de tudo, inclusive dela. E ele desencarnou à noite. Então ele foi com a consciência tranquila, apesar de ser materialista também, mas ele foi recebido, está numa condição de recuperação, mas está tranquilo, porque eu falei a ele: eu cuido dela e de tudo aquilo que tu deixarás
para as filhas e para ela. E é o que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu tenho a certeza absoluta que ele precisa desta segurança no plano espiritual. Que ele não precisa se preocupar com aquilo que ele deixou. Porque eu, como ele respeitava e eu o respeitava também, ele me respeitava muito como um filho. E até a minha esposa falou no dia que ele foi levado, né? Foi no velório. Eu chorei muito, muito, muito. Porque eu tinha uma afinidade com ele muito grande. Apesar dele ser muito carrancudo, bruto também. Mas eu tinha certeza que ele me amava. E continua me amando. Então, ele sabe agora que pode confiar em nós. Ele fica tranquilo na sua recuperação. Mas ele estará tranquilo por quê? Porque ele sabe que dela eu cuidarei até o final. Infelizmente, ela também tem uma faixa etária muito longa, muito prolongada. Ela está com quase 90 anos. Já está se aproximando da despedida. Mas até lá eu estarei junto, se Deus assim permitir. Então essa é a doutrina que nos ensina, nos dá os parâmetros fundamentais para que possamos ser bons. Como diz no capítulo Os Bons Espíritas, o homem de bem, no capítulo Sede Perfeito, 17º do Evangelho, que nos fala do homem de bem, que o verdadeiro homem de bem é aquele que produz o amor, a caridade em todos os momentos da sua vida. E o bom espírita é aquele que segue os ensinamentos que a doutrina nos oferece pela codificação. Então não custa nada para que nós possamos ser felizes, mesmo sem um centavo no bolso, mesmo com a saúde debilitada, mas sabemos que isso é agora, isso é hoje, mas amanhã o dia será melhor. A produtividade espiritual que nos faz entender desta forma, nos dá tranquilidade, nos traz paz. Quando deitamos a cabeça no travesseiro, agradecemos a Deus por mais um dia e mais uma tarefa cumprida. Então é isso, o recomeçar. Francisco Cândido Xavier não elaborou esta frase do nada, não. Ele elaborou pensando em tudo isso, nos nossos regozijos que a vida nos oferece. Então nós temos que propagar o amor em cada um de nós, propagar a fé, a esperança, passar para frente, falar com as pessoas, dar o exemplo, porque às vezes as pessoas, como nós somos espíritas, e as pessoas que não são espíritas pensam que nós somos melhores ou nos achamos melhores. Não, somos iguais, somos filhos do mesmo Pai, estamos no mesmo planeta, onde somente a imperfeição flutua. Então nós precisamos dar o exemplo, pelas atitudes, pela nossa condução da vida, para que as pessoas olhem a nós e falem assim: esse cara é um cara legal. Esse cara é um cara legal. Então é isso que nós precisamos receber. E os nossos inimigos continuam conosco. Eles somente nos deixarão quando eles tiverem realmente a certeza de que nós não somos maus. Mas nós ainda trazemos o mal em nós. Basta nos verificar as notícias que recebemos, principalmente das televisões, das redes televisivas, da própria internet, dos nossos amigos do Face, do WhatsApp e assim vai. Às vezes vem notícias que parecem ser bombas que explodem dentro de nós, e nós aí começamos a perder a nossa fé, a nossa esperança. Ficamos tão desesperançados que aí nós começamos a
praticar o mal, a sintonizar com as mensagens que recebemos, de crítica de fulano, de ciclano. Eu queria que fulano morresse, que ciclano morresse, que Beltrano fosse preso, e assim vai. E aí nós fazemos a sintonia do mal. É isso que nós devemos nos conter. É isso que nós devemos ceifar da nossa mente, porque se nós continuarmos assim, nós iremos, sem dúvida nenhuma, colaborar com tudo isso que está acontecendo. Se nosso pensamento fluir desta forma, nesta mesma faixa sintônica, nós estaremos colaborando ainda com o mal que está havendo no nosso planeta. E tudo isso que está acontecendo faz parte da mudança de faixa espiritual que nós estamos começando a sentir. Os maus estão se apresentando, os bons estão se acomodando. A gente vê isso aí fora. Não vai aqui nenhuma crítica, que eu não estou aqui para criticar, e sim para levar palavras de esperança e de amor. Mas nós precisamos orar. O próprio Jesus no Evangelho fala: orai e vigiai. Pois não. O planeta Terra está passando de uma fase de expiação para regeneração. É fato de que os espíritos negativos estão sendo tirados do planeta Terra por um planeta chamado Orion. Isso é fato? É essa? Vocês entenderam a pergunta desse nosso irmão? Nosso planeta está passando por uma fase fantástica de evolução espiritual. Quando um vaso se quebra, junta-se os pedaços, cola-se e refaz-se o vaso. O nosso planeta estava totalmente quebrado mediante a todas as vibrações infelizes e inferiores que nós temos. E Deus é tão bom que Ele está colocando na nossa mão cola para colar todos esses pedaços. E aqueles que não querem colar esses pedaços para refazer o vaso da vida, eles não permanecerão mais aqui. Eles já estão sendo, desde a Segunda Guerra Mundial, encaminhados a um planeta denominado Quiron. Quiron, não, é Quiron. E ele é aproximadamente 5 vezes maior que a Terra. Para vocês terem uma ideia de quantos espíritos ainda precisam de dor e sofrimento para despertarem como nós já despertamos. Então, aqueles que insistem no mal, que prejudicam por vontade própria, por prazer, aqueles que matam, que roubam, que fazem toda essa maldade que nós verificamos por intermédio de todas essas mídias que nós falamos, perversidade, eles não retornarão mais para a Terra. A Terra somente receberá espíritos que querem se regenerar junto com ela, que querem se agrupar nos pedaços que foram arrancados. E esses pedaços que foram arrancados de nós, quem os arrancou fomos nós mesmos. Então nós precisamos tirar a maldade e colocar a bondade, que é um pedaço que falta em nós. Colocar a caridade, que é outro pedaço que falta em nós. E nós já temos o entendimento de que a vida continua, de que somos espíritos imortais. Deus é tão bom que Ele nos proporciona as oportunidades para revermos o que nós fizemos. E esses espíritos que, ainda enraigados no mal tremendo, eles irão comer carne crua e se aquecer com pele de animais mortos.
Quem quer isso? E eu fiquei até admirado, porque um amigo meu falou para mim assim: mas Toninho, quem que vai levar o evangelho para esse povo? E ele me falou assim: eu tenho quase certeza que são os espíritas. Eu falei: ai meu Deus, será que eu vou ter que ir para lá para falar do evangelho num planeta tão difícil como esse? Mas se for a vontade de Deus, eu irei com tanto amor e com tanta vontade. Sabe por quê? Porque quando o nosso planeta se deu início à parte religiosa, veio Jesus. Veio Jesus. Ele não precisava vir aqui, não. Mas ele veio sabendo que tudo aqui ia acontecer com ele, e ele sofreria. Mas ele veio por quê? Por amor a nós. Para trazer a boa nova, para trazer o seu evangelho, para demonstrar amor para cada um de nós, para que nós tenhamos esse mesmo amor para os nossos semelhantes. Não é legal isso? Isso é regeneração. E nós precisamos também nos regenerar. Procuremos amar mais, porque faz parte do nosso propósito de vida, o amor. Porque quando a gente ama, é muito bom nós nos sentirmos bem, abraçando os nossos amigos, os nossos familiares. Hoje em dia, eu não consigo entender o porquê de um marido que está casado há 20 anos com a esposa não fala para ela assim: oh, meu amor, eu te amo tanto. Eu fico admirado disso, vocês sabem disso. De um pai não chegar para um filho e falar assim: meu filho, eu te amo tanto. Aí é que está o X da questão. A demonstração por palavras e por gestos do amor que precisamos doar, para que esse amor modifique-se em energias e inunde o planeta de paz. É isso que precisamos. Cada vez mais amar uns aos outros. E não é isso que Jesus nos pede? Amemo-nos uns aos outros como eu vos amei. E ele continua amando. Mas nós só amamos aquele ali não, porque é meio estranho, ele fuma maconha, ele bebe. Então, deixa para lá. Não, é esses que precisam do nosso apoio, da nossa palavra, do nosso exemplo, para que eles possam deixar de fumar ou de beber, para seguir-nos. Essa é a condição que Deus nos oferece. Esse é o caminho. Uma pessoa chegou ao Chico, uma senhora, ao Divaldo, e falou assim: Divaldo, eu estou tão preocupada com meu pai. Você sabe que meu pai era alcoólatra, né? E ele desencarnou com uma situação tão difícil, sofreu tanto do câncer no fígado e etc. Você sabe disso, né? Como é que ele está agora? E o Divaldo respondeu: bebendo. Está bebendo. Então, o que ele quis dizer com isso? Veja a profundidade da resposta. Se ele desencarnou alcoólatra, ele não vai criar asas e virar anjo, ele vai continuar alcoólatra. E vai voltar em outra encarnação com essa mesma tendência. Então é isso que nós devemos fazer agora, nesse momento, na nossa vida. Deixarmos as inferioridades que trazemos ainda, e sabemos quais são, para trás. Vamos apagá-las, para que a nossa vida frutifique luz. Para que sejamos espíritos, não iluminados, mas espíritos que podem ter a confiança de Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos lá? Então, mais uma vez, Mestre amado Jesus, agradecemos pelo Evangelho da noite, que possamos nós fazermos as nossas transformações, para que possamos seguir adiante. E se hoje reclamamos, que amanhã possa ser melhor. Então,
que possamos nos preparar para recebermos a continuidade do tratamento da noite de hoje, na hora do passe, que possamos todos retornarmos aos nossos lares, melhores do que aqui chegamos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas liberta-nos de todo mal, pois teu reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus.